Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova de primeira fase do vestibular FUVEST 2017, tá? A descrição do vídeo aqui contém o link para você baixar a prova direto lá do site da FUVEST. Além disso, eu vou pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e depois deixar aquele joinha aí para fazer esse vídeo chegar a mais gente. Mas vamos direto aqui para a prova, que começa na questão 24, uma questão que trazia ali como tema a Idade Média, um tema que aparece bastante no vestibular da FUVEST, tá? Um tema tradicional. FUVEST não inova muito nas temáticas das provas, tá? Pede assuntos bem clássicos. E aqui você tinha uma imagem, e a descrição da imagem diz o seguinte: Percival, cavaleiro da Távola Redonda na lenda arturiana, invocando Deus e o mensageiro, né? E aí você tem lá a demanda do Grau, né? O conto do Santo Grau, que é a obra literária que descreve, né, toda a lenda arturiana, né? Então ali um personagem, né, um conjunto de personagens muito típico, né, muito ilustrativo da cavalaria medieval. Essa imagem integra o manuscrito de uma das mais notáveis obras da cultura medieval. A cultura que melhor caracteriza o documento é. Então vamos lá. Alternativa A, fábula que enuncia o ideal eclesiástico, mescla a aventura cavalheiresca, o amor romântico e as aspirações religiosas que simbolizam o espírito das cruzadas. Bom, de fato, né, a demanda do Grau é a busca, né, por uma relíquia sagrada que tem relação, obviamente, com o ambiente da cruzada, com o ambiente da saga cavalheiresca. O problema aqui, pessoal, é o termo fábula. Por quê? Porque fábula, classicamente, são histórias, né, que você tem personagens que são na forma de animais que encarnam, né, valores humanos, atitudes humanas, o que não é o caso aqui da história da demanda do Grau. Então não pode ser porque não é uma fábula. B. Poema inacabado que narra a viagem de formação de um cavaleiro e a busca do cálice sagrado. Sua composição mistura elementos pagãos e cristãos. Bom, vamos lá. Pode ser um poema? Pode ser um poema. Dá para você deduzir que ele é um poema apenas olhando a imagem? Não dá. Muito menos que ele é um poema inacabado, né? Você teria que ter a obra inteira aqui para chegar a essa conclusão. Mas vamos lá. De fato, conta a história de cavaleiros em busca do cálice sagrado e mistura elementos pagãos e cristãos. Por quê? Porque o cálice é um elemento cristão, é o cálice da Santa Ceia, o cálice de Cristo. Que elementos pagãos? Se você pensar na lenda arturiana, o rei se torna rei ou porque tira a espada da pedra, né? Então, quer dizer, a espada tem algum elemento mágico, ou porque recebe a espada da Dama da Água, né? Existem essas variações. E também tem a questão, por exemplo, do mago Merlin, né? Quer dizer, você tem um místico, você tem um mago, você tem um elemento ali que invoca uma religião que não é cristã. A grande questão aqui é se de fato é um poema inacabado, fica a dúvida. Por isso você vai ter que ler todas as alternativas e ir descartando, tá? Vamos lá, C. Cordel, muito popular, elaborado com base nos épicos celtas e lendas bretãs, divulgado para a conversão de fiéis durante a expansão do cristianismo pelo Oriente. Bom, mas a lenda do rei Arthur, ela não é popularizada no Oriente, tá? Ela é uma história que é contada na Inglaterra, né? E cordel é um gênero literário que tem tradições, sim, na Idade Média, né? Mas a gente está muito acostumado a ver o cordel aqui no Nordeste brasileiro, né? Que são essas histórias que misturam imagem com texto escrito, né? Com narrativas. Mas o grande problema aqui é justamente essa questão do Oriente. Então, não pode ser. D. Peça teatral que serviu para fortalecer o espírito nacionalista da Inglaterra, unindo a figura de um governante invencível a um símbolo cristão. Bom, você até pode fazer uma encenação da peça, tá? Fazer uma peça a partir da lenda arturiana. O grande problema é que se este manuscrito fosse uma peça de teatro, não haveria necessidade das ilustrações, né? Você teria, por exemplo, uma peça de teatro, é um texto escrito para que seja interpretado pelos atores. Você não precisaria ter, né, esses desenhos. Isso aqui é uma obra que pressupõe que a pessoa vá ler a obra, né? Inclusive, talvez a imagem ali sirva de fato para você
facilitar o acesso, né, numa sociedade com baixo letramento, né, mas é complicado. E romance que condensa vários textos, empregado pela igreja para encorajar a aristocracia a assumir a função idealizada na luta contra os inimigos de Deus. O problema aqui é tratar como um romance que condensa vários textos, porque na verdade é um texto só. Então, por uma exclusão das alternativas, a gente chegava na alternativa B, tá? Óbvio que o grande problema aqui é essa primeira parte, né, de que é um poema inacabado. Por quê? Porque você não tem de fato como chegar a isso apenas observando aqui o manuscrito, tá? Então fica aí a dica também para a prova da FUVEST, né? Você tem que ir pegando às vezes elementos que são incorretos em todas as alternativas e aqui no caso aquilo que escapa à nossa possibilidade de interpretação, você deixa em aberto, né? Que foi o que a gente fez aqui com a alternativa B, tá? Seguindo a prova, a questão 25, aí é uma questão até de um formato bastante tradicional da FUVEST, né? Não tem texto, não tem imagem, você tem simplesmente uma pergunta direta que demanda um conhecimento do assunto específico, né? Então vamos lá. Em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia clássica, é correto afirmar. Alternativa A. Tratava-se de virtudes que se traduziam na observância da lei, dos costumes e das convenções instituídas pela polis. Bom, vamos pensar. Justiça é a ideia da aplicação da lei, ok, né? Ética é a ideia da observância dos comportamentos. Então, aqui no caso da alternativa A, parece bastante plausível. E se a gente pensar, por exemplo, que são instituídas na polis. Por quê? Porque não existe um Estado grego, né? Os gregos viviam em unidades políticas que eram as cidades-estados, ou seja, a polis. Então, está bem adequado. Mas vamos ver as outras. Foram prerrogativas democráticas que não estavam limitadas aos cidadãos e que também foram estendidas aos comerciantes e estrangeiros. Então, o problema é que as noções de ética e justiça não existem apenas no contexto de uma democracia, porque, tirando Atenas, as outras cidades-estado gregas tinham formas diversas de organização política e cada uma tinha sua ética, né, seu padrão de comportamento, sua moral e, obviamente, aplicava-se justiça. Então, aqui está errado por restringir isso a uma noção democrática. C. Eram princípios fundamentais da política externa, mas suspensos temporariamente após a declaração formal de guerra. Não, inclusive a guerra implica em uma certa noção de ética. Óbvio, né, que na guerra você faz coisas que numa situação de paz você agiria de forma diferente, mas existe uma certa noção de ética, né, existe uma certa noção de comportamento. D. Foram introduzidas pelos legisladores para reduzir o poder assentado em bases religiosas, estabelecer critérios racionais de distribuição. Aí é que está o grande ponto, porque você não precisa ter uma lei escrita. Toda a sociedade tem sua ética, tá? E vai aplicar justiça de acordo com seus parâmetros de certo e errado, de acordo com as instituições que existirem naquele momento. E adquiriu importância somente no período helenístico, quando houve uma significativa incorporação de elementos da cultura romana. Só que aqui nós temos, né, um anacronismo, né, porque o mundo romano ele é posterior ao período helenístico, né, e portanto você não poderia, né, partir da base de que você teria que ter uma incorporação de valores romanos no período posterior, né? Então, aqui na questão 25, né, a alternativa correta é a alternativa A. E aqui vamos para o outro lado da página, né, fazer as questões de número 26 e 27. Questão 26 traz ali uma menção a Macbeth, né, texto de Shakespeare. Repara que o 24 falava, né, da obra da literatura cavaleiresca, aqui vamos falar de Macbeth, ou seja, teve aí um pé na literatura de origem inglesa, inclusive, essa prova, né? Em uma significativa passagem da tragédia Macbeth de Shakespeare, seu personagem principal declara: ouso tudo que é próprio de um homem,
Quem ousa fazer mais do que isso não o é. De acordo com muitos intérpretes, essa postura reflete com extraordinária clareza toda a audácia da experiência renascentista. Por quê? Porque ele está falando, né, que ousa fazer tudo aquilo que é próprio do homem, ou seja, vivenciar ao máximo a experiência humanística. Com relação à cultura humanista, é correto afirmar que, e aí vamos lá, com relação, o mecenato de príncipes, de instituições e de famílias ricas e poderosas evitou os constrangimentos, prisão, tortura de artistas e cientistas. Não, né, pessoal? Porque você tem, por exemplo, artistas e cientistas que, embora tivessem bom trânsito ali com alguns nobres, né, com parte da elite, acabaram tendo problemas, por exemplo, com o clero. Então, não, né? Você não tem uma blindagem completa aos pintores e pensadores renascentistas. B. A presença majoritária de temáticas religiosas nas artes plásticas demonstrava as dificuldades de assimilar as conquistas científicas produzidas naquele momento. Aqui tem um detalhe interessante, né? De fato, se a gente for pensar nas obras do Renascimento, nas grandes obras, boa parte delas tem temática religiosa, né? Capela Sistina, Santa Ceia, a criação, né? Aquela parte da criação de Adão da Capela Sistina, retratos do Papa, né? As esculturas do Michelangelo. Mas, mesmo nessas obras, você tem a introdução de certas conquistas científicas, por exemplo, na própria estética que reproduz a perfeição anatômica, né? Um conhecimento que era obtido, por exemplo, a partir do exame de cadáveres, né? De autópsias. Então, quer dizer, você tem ali uma influência, obviamente, desse conhecimento científico. C. A observação da natureza, experimentos e a pesquisa empírica contribuíram para o rompimento de alguns dos dogmas fundamentais da igreja. Sim, né? Porque você começa a ter, por exemplo, não só os estudos de anatomia, que questionam, por exemplo, algumas ideias que se tinha, por exemplo, pelo funcionamento do corpo humano, mas você tem muito a questão, por exemplo, da astronomia, né? Nesse período. E aí vamos discutir, por exemplo, a questão do heliocentrismo, né, versus o geocentrismo que a igreja defendia, né, a ideia da terra plana que cai por terra, porque literalmente cai por terra, porque você começa a ter, né, a observação astronômica, né, a ideia de que o universo gira não em torno do Sol, mas que existem órbitas variadas. Então, quer dizer, você derruba alguns dogmas da igreja, não todos. Então, alternativa C. Mas vamos ver as outras duas. Reflexão dedutiva e cálculo matemático limitaram-se à pesquisa teórica e somente seriam aplicados na chamada Revolução Científica do século XVII. Não, porque você já tem resultados na época, né? A avidez de conhecimento, de poder, favoreceu a renovação das universidades e a valorização dos saberes transmitidos pela cultura letrada. Mas aí que tá, né? Demorou, né, para isso chegar nas universidades. Não é um fenômeno assim tão imediato, tá? Você ainda tem as universidades medievais predominando, por exemplo, estruturas ligadas à igreja, né, o ensino do direito canônico. Então, assim, demora até você ter realmente universidades pautadas pela ciência, né? É muito mais um estudo que era feito por certos pensadores, mas que não vai virar o método, por exemplo, dessas instituições muito atreladas à igreja. E aí vamos aqui a 27, que é uma questão que vai falar das rebeliões coloniais. Os ensaios sediciosos do final do 18 anunciam a erosão do modo de vida. A crise geral do antigo regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema atlântico, pois é essa a posição da América Portuguesa, apontando para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social. Tá? Então, né, o texto de Stephen Jackson é A Sedução da Liberdade, né? Está lá na História da Vida Privada do Brasil. Então, vamos pôr aqui as alternativas, não vai caber todas, mas vamos ler o enunciado primeiro. A respeito das rebeliões contra o poder colonial português na América no período mencionado no texto, é correto afirmar que... Então, vamos ver, né? Vai falar das revoltas coloniais,
Em todas as alternativas, praticamente você tem uma menção à Inconfidência Mineira por conta da data, né? Então, vamos ver. Em 1789, Inconfidência Mineira, e 1798, Conjuração Baiana, diferentemente do que se dera com as revoltas anteriores, os sediciosos tinham o claro propósito de abolir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Errado. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira de 1789 era inspirada no modelo da independência dos Estados Unidos e não tinha um projeto abolicionista. Já a Conjuração Baiana de 1798, que é um movimento que tem em sua composição negros, tinha um claro propósito abolicionista, tá? Então, inclusive, fica aí a dica, é muito abordado em todas as questões que comparam, né, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, essa diferença óbvia de composição social e de propósito abolicionista que só existe no caso da Conjuração Baiana. Então, não pode ser alternativa A. B. Da mesma forma que as contestações ocorridas no Maranhão em 1684, que é a revolta de Beckman, né, contra o monopólio exercido pela coroa na Companhia de Comércio do Maranhão, né, no comércio das drogas do sertão, a sedição de 1798, Conjuração Baiana, teve por alvo o monopólio exercido pela Companhia Exclusiva de Comércio que operava na Bahia. Aqui ele inverteu o objetivo, né, o motivo da revolta, né? Então está errado. A Conjuração Baiana queria tornar ali a região de Salvador independente do domínio português, né? C. Em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, os sediciosos esperavam contar com o suporte da França revolucionária. Bom, mas a Guerra dos Mascates foi em 1710 e é uma revolta, né, que opõe a elite de Olinda e de Recife, né, no momento que Recife se emancipava, né, era elevado à categoria de vila. Não dava para você ter apoio da França Revolucionária, porque a Guerra dos Mascates acontece décadas antes da Revolução Francesa. Então, também não pode ser. D. Tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, que é do início do século XVIII, a sedição de 1789 opôs os mineradores recém-chegados à capitania aos empresários há muito estabelecidos na região. Não, a Inconfidência Mineira não tem as mesmas causas da Guerra dos Emboabas, embora ambas sejam na região de Minas Gerais. Então só pode ser a E. Em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade do rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, ou seja, independência, diferentemente do que ocorrera com as sedições anteriores. Por quê? Porque antes dessas duas revoltas, o que nós tínhamos no Brasil eram as chamadas revoltas nativistas, que via de regra tinham motivações econômicas. Só um detalhe aqui dessa questão. Reparou como a FUVEST exige também aqui um conhecimento de cronologia. Eles não usam o termo revolução, Inconfidência Mineira ou Conjuração Baiana em momento nenhum. Ele quer que você associe essas revoltas meramente pela data. E no caso ali da menção também à Guerra dos Mascates, você teria que ter uma noção de distanciamento cronológico, tá? Então, é uma característica da FUVEST em algumas questões, tá? Já foi muito mais do que é hoje, mas ainda temos questões desse tipo, sim, no vestibular da FUVEST, tá? Eu particularmente não gosto muito, mas, né, não sou eu que faço a prova da FUVEST, né? Cabe aqui a gente analisar e compreender essa prova para poder se preparar para ela. Questão 28, uma questão que traz um mapa, né? A gente vê ali um mapa basicamente da Europa, da Ásia e parte da África, né? E aí você tem várias rotas comerciais e você tem um quadrado no centro desse mapa que destaca ali a região do Mediterrâneo Oriental. Então, vamos lá, né? Repare que todas as setas saem dessa região e vão até a Península Ibérica e a Inglaterra, partes da África e partes da China e da Índia. Então, vamos lá, né? Encontram-se assinaladas no mapa sobre as fronteiras dos países atuais, né? Então, só uma referência a isso, né?
as rotas eurasianas de comércio de longa distância, que no início da Idade Moderna cruzavam o Império Otomano, né? Ali a região que hoje basicamente é a Turquia e o Oriente Médio, demarcado pelo quadro. A respeito dessas rotas, das regiões que elas atravessam e das relações de poder que elas envolviam, é correto afirmar que. Então, vamos lá, né? Alternativa A. A China, com baixo grau de desenvolvimento econômico, era exportadora de produtos primários para a Europa. Bom, a China, né? Um monte de produto chinês. Pode ser, os europeus iam até lá para obter mercadorias, né? Mas, né, não sei, né? Meio estranho, produtos primários, mas a China talvez seja mais seda, outros produtos, né? Produto primário seria um produto agrícola, né? Vamos ver se não tem nada melhor. A Índia era uma economia fracamente vinculada ao comércio de longa distância, visto a pouca demanda por seus produtos. Não, aí obviamente não, né? A Índia era o grande centro fornecedor das especiarias, que depois inclusive motiva as grandes navegações. Então a B não caberia dúvida alguma. C. A Europa, a despeito do poder otomano, exercia o domínio incontestável sobre o conjunto das atividades comerciais eurasianas. Não, pessoal, porque Constantinopla, que era o grande entreposto comercial. Os comerciantes europeus da Península Itálica iam até Constantinopla, compravam essas mercadorias lá e revendiam em outras partes da Europa. Então, quer dizer, não havia um domínio europeu, né? O grande centro de comércio era Constantinopla, né? Que hoje é Istambul, na Turquia. D. A África Ocidental se encontrava em uma posição subordinada ao poderio otomano, funcionando como sua principal fonte de escravos. Só que o comércio de escravos nessa época não era uma atividade central, né, da economia do Mediterrâneo. Então a gente pode desconsiderar isso daqui. E aí, o Império Otomano, ao intermediar as trocas a longa distância, forçou os europeus a buscar rotas alternativas de acesso ao Oriente. Olha só, então aqui ele vai chamar atenção para o fato dos europeus buscarem nas grandes navegações uma alternativa a essa dependência do Império Otomano, tá? E é a alternativa correta. Por que não pode ser a A? Porque no caso da China não são produtos primários. O que vinha da China, por exemplo, era seda, né? Eram produtos já manufaturados, já processados, tá? Não eram produtos agrícolas. Então, por isso que não pode ser a alternativa A. E a 29 está aqui do outro lado, tá? Uma questão que tem uma tabela. Níveis per capita de industrialização de 1750 a 1913, tá? FUVEST gosta muito de usar tabelas também, né, em algumas questões. E aí, quando tem tabela, vamos ao modelo de resolução, né? Você vai ter que olhar as alternativas e voltar lá na tabela, não tem jeito. Então, vamos aqui à análise das alternativas. Alternativa A. A industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos ocorreu durante a primeira Revolução Industrial, mantendo-se relativamente inalterada durante a segunda Revolução Industrial. Bom, se você lembra desse conteúdo, você sabe que os Estados Unidos não é um país que teve uma grande industrialização no primeiro momento. Olha aqui na tabela, no primeiro momento nós temos destaque para o Reino Unido, né? Bélgica, são os países com maior, até mais do que a Alemanha, ó. E França. Olha os Estados Unidos aqui como era bem inferior. E como que com o passar do tempo, ó, até aqui 1860, os Estados Unidos ainda, ó, não estava no mesmo nível da Inglaterra. Mas depois, ó, superou os ingleses. Então você não poderia falar que depois ficou inalterada. Não, houve uma aceleração, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. E no caso da Alemanha também, embora não na mesma proporção, né? Os Estados Unidos teve um aumento muito mais significativo. Então, a alternativa A já está incorreta. Você vai ter que ficar fazendo isso em todas as alternativas, basicamente, tá?
B. Os países do sul e leste europeu apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos dos países do norte da Europa e dos Estados Unidos durante a segunda Revolução Industrial. Bom, vamos lá, países do sul e leste europeu. Segunda Revolução Industrial é o século XIX, tá? Então, vamos olhar aqui, vamos ver que país do sul da Europa. Ó, tem a Itália aqui, tá? E do leste europeu nós temos a Rússia, né? Melhor exemplo. Mas olha como a Rússia tem números muito ruins durante todo o período. Não é equivalente ao dos Estados Unidos. Então já está incorreta essa alternativa, tá? Alternativa C. A primeira revolução industrial teve por epicentro o Reino Unido, acompanhado em menor grau pela Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante a segunda revolução industrial. Bom, nós já olhamos aqui no início que, de fato, o mais próximo da Inglaterra era a Bélgica. E vamos comparar aqui, né? Teve níveis consideráveis. Aqui, ó, 28, Estados Unidos está em 21, né? Passou dos 80, ó, Alemanha, Bélgica, né? Passaram dos 80. Pode ser. É razoável essa comparação. D. Os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século XVIII acompanharam o movimento geral de industrialização do Atlântico Norte. Então vamos ver, Ásia no século XVIII, se acompanha o resto. Nós temos aqui Japão, mas muito pouco desenvolvimento, porque fica no 7 muito tempo. A China, inclusive, tem um detalhe pitoresco, né? A China decresce, olha só. E a Índia também, efeitos do imperialismo, tá? Esses países passaram por processos de desarticulação de suas manufaturas tradicionais, então não pode ser. E aí, o Japão se destacou como país asiático de mais rápida industrialização na primeira Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, durante a segunda. Não, mas a gente acabou de ver que o Japão, ele, embora lentamente, ele continua crescendo, né? Quem perde força é a China e a Índia. Então, pessoal, aqui só poderia ser a alternativa C. Beleza? Então, é isso, né? Quando tem questão de gráfico, você tem que ficar consultando os dados da tabela. Não adianta ficar chutando as coisas, né? Ou tentando puxar ali por uma memória, né? Porque você tem que dialogar diretamente com o que está sendo pedido. Bom, vamos aqui à resolução da questão 30, tá? No Brasil, do mesmo modo que em muitos outros países latino-americanos, na década de 1870 e 1880, foram um período de reforma e de compromisso com as mudanças. De maneira geral, podemos dizer que tal movimento foi uma reação às novas realidades econômicas e sociais resultantes do desenvolvimento capitalista, não só como fenômeno mundial, mas também em suas manifestações especificamente brasileiras. Emília Viotti da Costa, Brasil, a Era da Reforma, tá? 1870 a 1889. Ou seja, basicamente ali o período posterior à Guerra do Paraguai, né? A última fase do Segundo Reinado, né? Porque em 1889 nós já temos a transição para a República. E esse período, quando você pensa em reforma, mudança, chama atenção, obviamente, a questão abolicionista. Mas vamos dar uma olhada nessa questão porque ela não fala do abolicionismo. Nenhuma das alternativas trata disso, tá? Então, vamos olhar aqui as alternativas. Com respeito às mudanças ocorridas na última década do Império do Brasil, cabe destacar a reforma. Então, vamos lá. Eleitoral, que ao instituir o voto direto para os cargos eletivos do Império, ao mesmo tempo em que proibiu o voto dos analfabetos, reduziu notavelmente a participação eleitoral dos setores populares. E agora? Houve uma reforma eleitoral na época do Império? Religiosa, com a adoção do ultramontanismo como política oficial para as relações entre o Estado brasileiro e o poder papal, que permitiu ao Império ganhar suporte internacional.
Opa, mas aí você teria que desconsiderar a questão religiosa. Nessa fase do Império, a monarquia brasileira estava em choque com a Igreja Católica. Por quê? Porque o Papa defendia uma maior autonomia da Igreja, tá? Não mais subordinar a Igreja aos interesses e às legislações dos Estados nacionais. Óbvio que isso tinha a ver com a unificação italiana, isso tinha a ver com uma questão entre a Igreja e o Estado italiano, mas que transbordou para o Brasil, tá? Então, não. C. Fiscal, com a incorporação integral das demandas federativas do movimento republicano por meio da revisão dos critérios de tributação provincial e municipal. Mas você não vai implementar federalismo, tá? Republicano ou algo vindo da proposta republicana ao império. Então, também não. D. O poder continuava ultra centralizado na mão do imperador, né? D. Burocrática, que rompeu as relações de patronato empregadas para a composição da administração estatal com a adoção de um sistema unificado de concursos para o preenchimento de cargos públicos. Não, galera. Durante o Império e durante a República Velha, imperou no Brasil o nepotismo, né? Os cargos públicos eram preenchidos por apadrinhados. Concurso público no Brasil só começou a ganhar espaço já na era Vargas. Então, não pode ser. Militar, que abriu espaço para que o alto comando do exército, vitorioso na Guerra do Paraguai, assumisse um maior protagonismo na gestão dos negócios internos do Império. Também não. Isso, inclusive, é o que leva ao descontentamento dos militares que queriam maior protagonismo político no Brasil e leva boa parte deles a engrossar o Partido Republicano. Então, aqui, para espanto de muitas pessoas, a questão falava da reforma eleitoral do Império, que sim, era um assunto que não era muito abordado, tá? Não era muito comum ouvir falar disso mesmo nos materiais didáticos. Mas vamos lá. O Império tinha um sistema eleitoral que era estabelecido pela Constituição de 1824, que tinha o voto indireto, quer dizer, haviam as eleições paroquiais que você escolhia os eleitores da província. Eram os eleitores da província, que é equivalente ali aos delegados eleitorais, né, dos Estados Unidos. Eles é que elegiam os cargos. Então, quer dizer, não era exatamente a população que votava para os deputados da Assembleia Imperial. Eram os delegados provinciais que eram os eleitores. E havia ali um critério censitário, né, para isso. O que aconteceu em 1882, se não me engano, a reforma eleitoral? Você tirou essa primeira eleição, você criou direto um sistema em que as pessoas habilitadas a votar já votavam direto nos candidatos para a Assembleia Imperial, tá? Mas proibiu-se os analfabetos de participar. Antes não tinha um critério muito claro de letramento, tá? Esse critério, por sinal, vai ser o que fundamenta as eleições da República Velha, né? Tinha que ser alfabetizado e não mais ter um critério censitário para votar. A questão, ela é difícil porque a resposta não era óbvia, né? Você tinha que ler todas as alternativas e ir ali trabalhando com as possibilidades delas, tá? Seguindo aqui na próxima página, temos a questão 31, né, que tem um texto e uma fotografia, né? Fotografia é aquela foto daquele menino que morreu na praia, né, na Europa, né? Um menino ali que estava família de refugiados, né? Isso chocou muito o mundo na época, né? E aí você tem o texto. Leia o texto, observe a imagem. Numa guerra não se matam milhares de pessoas, mata-se alguém que adora espaguete, outro que é gay, outro que tem uma namorada, uma acumulação de pequenas memórias. Nós que aqui estamos por vós esperamos, direção de Marcelo Massagão. É um filme, tá? Que fala sobre a vida e a morte, né? E aí você tem o seguinte, a partir do texto e da imagem, pode-se afirmar corretamente que... Bom, ele aqui está apelando para a história pessoal, né? Quer dizer, personificar os indivíduos, né? Porque quando a gente fala de muita gente que morreu numa guerra, ou agora na pandemia, né? Ou em episódios traumáticos, gripe espanhola, a gente tende a se perder no número, né? E esquece que por trás desse número, obviamente, existem pessoas, né? Com suas particularidades, seus dramas pessoais, né? Sua relevância para aquele grupo de pessoas que faz parte da vida, né? Dessa pessoa, né? É um indivíduo, não é apenas um número.
A partir do texto e da imagem, pode-se afirmar corretamente que, alternativa A histórias da guerra se resume a um teatro de combates travado no fronte por estadistas e militares. Não. Inclusive é por isso que você tem aqui a foto do menino morto. Meu, morre população civil, as pessoas têm sua vida impactada, não é só quem está no campo de batalha, né, que tem a vida transformada por uma guerra ou por um processo traumático, né, de deslocamento de refugiados ou coisas do gênero, né. E aí você tem a B. Os relatos que abordam os conflitos apenas com base nos tratados de armistício são parciais e limitados. Sim, porque não dão a dimensão desse drama humano, né? Então pode ser. C. O fim dos impérios, a xenofobia e a consolidação do projeto federativo garantiram a paz mundial. Não, primeiro porque não acabou esse tipo de projeto, nunca existiu, nunca teve paz, né? A gente vive num mundo com guerras o tempo todo. A banalização da morte e a experiência do exílio expressam a retratação dos nacionalismos do século XX e XXI. Mas a banalização da morte não necessariamente tem a ver com nacionalismo, né? É outra coisa, né? E as políticas de inclusão foram capazes de controlar os fluxos migratórios globais. Não, né? Isso é inclusive uma das grandes crises do mundo hoje, né? Deslocamento maciço de pessoas. Então aqui era a alternativa B, tá? Que era aquela questão de você não poder ficar apenas no número, que é o que o texto chama atenção, né? Você tem que ir ali para a dimensão humana para compreender corretamente um conflito. Bom, e aí vamos aqui à sequência, né? Temos ainda nessa página a questão 32 e 33. Vamos ver aqui a questão 32. Mas o maior pecado contra a civilização e o progresso, contra o bom senso, o bom gosto e até os bons costumes, estaria sendo cometido pelo grupo de regionalistas, a quem se deve a ideia ou a organização deste congresso. Estaria em procurar reanimar não só a arte arcaica dos quitutes finos caros que se esmeram às velhas casas patriarcais, algumas senhoras das mais ilustres famílias da região, é que está sendo esquecida pelos doces dos confeiteiros franceses e italianos, como a arte popular, como a do barro, do cesto da palha de Urucuri, a de Piaçava e a dos cachimbos de Santos Pauoco, as esteiras, a dos esvotos, a das redes das rendas de bico, a dos brinquedos de meninos feitos de sabugo de milho, de canudo de mamão, de lata de doce de goiaba, de quenga de coco, de cabaça, que é no Nordeste o preparado do doce, do bolo do quitute de tabuleiro, feito por mãos negras e pardas com uma perícia que se iguala e às vezes excede a das sinhás brancas. Gilberto Freire, Manifesto Regionalista, ele é de 1926, tá aqui no enunciado. Bom, então vamos lá, né? O Gilberto Freire ele escreve isso, né, em 1926. Ele está, obviamente, criticando, né, alguns tipos de hábitos, né? Ele fala da introdução dos doces finos franceses, ele fala, né, da questão de resgatar ali os doces, né, regionais, né? Então vamos lá. Opunha-se ao cosmopolitismo dos modernistas, especialmente por refutar a alteração nos hábitos alimentares nordestinos. Pode ser em certo ponto, né? Porque o cosmopolitismo modernista tinha essa coisa do moderno e aqui ele está falando do tradicional, né? Mas o refutar a alteração nos hábitos populares nordestinos, só que os hábitos populares, os hábitos alimentares não foram transformados. Ele está acusando a não valorização deles. Então esse item A aqui gera uma dúvida, mas vamos ver os outros. Traduzir um projeto político centralizador e antidemocrático, associado ao retorno de instituições monárquicas. Não, Gilberto Freire não está defendendo a volta da monarquia. Então isso aqui não tem nada a ver. Exaltava os valores utilitaristas do moderno capitalismo industrial, pois reconhecia a importância da tradição agrária brasileira.
Nossa, mas aqui é um completo disparate, né? Ele não está exaltando a indústria, né? E se você exalta a indústria, como é que você valorizaria a tradição agrária brasileira, né? Fica fora de nexo isso aqui. Preconizava a defesa do mandonismo político e da integração de brancos e negros sob a forma da democracia racial. O problema é que ele não está defendendo o coronelismo, né? Que é essa primeira parte. Óbvio que quando você fala da integração de brancos e negros sob forma da democracia racial e Gilberto Freire, você induz a pessoa a marcar isso aqui, né? Mas não é isso que ele está fazendo aqui nesse texto. Promovia o desenvolvimento de uma cultura brasileira autêntica pelo retorno ao seu passado e suas tradições e riquezas locais. Então, vamos lá, ficar entre a E e a A, tá? Mas vamos olhar aqui um detalhe, né? Ele não é contra o progresso, ó, né? Aí ele fala, ó, que ele fala dos regionalistas, né? Ó, que ele fala de reavivar as coisas arcaicas. Ele, na verdade, não está criticando o progresso, tá? Mas ele está falando que você pode desenvolver o Brasil sem negar a cultura tradicional e não necessariamente você está exaltando as formas arcaicas, quer dizer, você não está necessariamente querendo voltar a viver naquele passado, tá? Então é por isso que é a alternativa E. Mas concordo que é uma questão que causa bastante dúvida entre a alternativa A e a alternativa E, tá? Questão até bastante controversa. 33, olha lá. Não nos esqueçamos que este é um tempo de abertura. Vivemos sob o signo da anistia, que é esquecimento. Ou deveria ser. Então aqui estamos falando da anistia, né? Do final da ditadura militar, né? Tempo que pede contenção e paciência. Sofremos todo o ímpeto agressivo, adoecemos os gestos. O tempo é de perdão. Esqueçamos tudo isso, mas cuidado. Não nos esqueçamos de enfrentar agora a tarefa em que fracassamos ontem e que deu lugar a tudo isso. Não nos esqueçamos de organizar a defesa das instituições democráticas contra novos golpistas, militares e civis, para que em tempo algum no futuro alguém tenha outra vez que enfrentar e sofrer, e depois esquecer os conspiradores, os torturadores, os censores, todos os culpados e coniventes que beberam nosso sangue e pedem nosso esquecimento. Né? Um texto aqui do Darcy Ribeiro sobre a anistia, né? E aí é interessante, né? Porque ele fala, é tempo de perdão, mas a gente não pode esquecer o que foi feito, né? O texto remete à anistia e à reflexão sobre os impasses da abertura política no Brasil no período final do regime militar, implantado com o golpe de 64. Com base nessas referências, escolha a alternativa correta. Então, vamos lá, né? A presença de censores na redação de jornais somente foi extinta em 88, quando promulgada a nova Constituição. Não, censores do governo dentro de redação dos jornais foi extinta já durante o processo de abertura, né? A lei da anistia é de 79, o AI-5 é revogado em dezembro de 78. É óbvio que o espírito de censura, né, se instalou, até porque, embora haja uma discordância, quem muito censura a imprensa hoje em dia são os próprios proprietários dos meios de comunicação, que pautam aquilo que pode ou não pode ser abordado, e a forma, né? E aí as pessoas, em nome da manutenção de seus empregos, acabam aderindo a esses elementos que são, sim, uma forma de censura, né? Eu discordo da teoria de que censura só pode ser feita pelo Estado, né? Existe uma censura, obviamente, feita dentro das empresas privadas, tá? Mas não é a alternativa A. Aqui não cabe. B. Projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita foi uma proposta defendida pelos militares como forma de apaziguar os atos de exceção. Mas a proposta da anistia não é para apaziguar esses atos, porque isso já tinha deixado de existir, de certa maneira, com o fim do AI-5. A ideia da lei da anistia é um grande acordo, né? Em que os militares eles saem do poder, mas
nada poderá ser feito em termos de punição, né? Então, quer dizer, a lei da anistia, embora se fale que ela permitiu a volta dos exilados, uma série de situações, ela na verdade é muito mais útil aos militares, né? Que nunca puderam ser punidos devidamente pelos crimes cometidos. Então, é nesse tom o texto, né? E o texto aqui do Darcy Ribeiro reconhece isso, né? C. Durante a transição democrática foram conquistados o bipartidarismo, eleições livres, gerais e a convocação da Assembleia Constituinte. É só que o bipartidarismo é uma prática da ditadura militar, tá? Neste processo de transição democrática, nós adotamos o pluripartidarismo, né? Surgem novos partidos no Brasil, né? Modelo que nós temos até hoje. D. A lei da anistia aprovada pelo Congresso beneficiou presos políticos e exilados, mas também agentes da repressão. Sim, né? Por isso que ele fala, né? Agora pedem nosso perdão. E aí, o esquecimento e o perdão mencionados integravam a pauta da teologia da libertação, importante diretriz da Igreja Católica. Não, a teologia da libertação era uma vertente da Igreja Católica dos anos 60 e 70, muito forte na América Latina, que defendia pautas sociais, como, por exemplo, reforma agrária. Inclusive, setores da igreja, que eram mais conservadores, criticavam esses padres, né, acusando eles de serem marxistas, né, de serem comunistas, né, por defender aí uma igreja aliada aos pobres e às causas sociais. Né, inclusive no Brasil, o grande representante da teologia da libertação é o Leonardo Boff, né, que foi expulso da Igreja Católica justamente por defender essa vertente. Vamos lá, a última questão, que é uma questão que volta cronologicamente lá na pré-história. Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura, como modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis, com a virada para a agricultura intensiva. Houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em outra transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade. Então, ele volta lá na pré-história, mas compara com os dias de hoje. Olha que interessante, né? Essa questão. Ele fala que a Revolução Neolítica, que é a introdução da agricultura, limitou a dieta humana. Óbvio, você pode até aumentar a quantidade, porque agora você produzindo alimento, você não vai depender da natureza para obtê-lo, logo você consegue produzir em larga escala. O problema é que quando a gente começa a fazer agricultura, a gente tende a produzir em grande quantidade um único gênero alimentício. Então, quer dizer, você fica comendo grandes quantidades da mesma coisa. Milho para os astecas, batata para os incas, trigo, cevada, centeio, né, ali para o pessoal do Mediterrâneo, arroz para os asiáticos, ou seja, essa cultura predominantemente de cereais, mas muito pobre de variedade, né? E aí ele fala do mundo contemporâneo em que hoje nós temos subnutrição e obesidade. Por quê? Porque a gente come coisas que nos levam à obesidade, mas que tem pouquíssimo valor nutricional. Né? Isso é uma realidade, né? Então aqui é uma questão até de interdisciplinaridade, né? Você tem que pensar no mundo contemporâneo, né? Nessas questões até biológicas, né? A respeito dos resultados das transformações dos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar: A. A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. Não, a quantidade aumentou. A qualidade, segundo o texto, diminuiu. B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de alimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Mas no texto ele está dizendo que isso não aconteceu. Houve uma limitação, uma restrição de tipos de alimentos. C. Os ganhos de produtividade agrícola obtidas com a Revolução Neolítica e Industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares. Pode ser, porque você passa a consumir grandes quantidades da mesma coisa. As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com obesidade. Sim,
por consumirem alimentos de melhor qualidade nutricional. Não, são de pior qualidade nutricional. É Cheetos, é nugget, né? É isso que a galera está comendo, é Big Mac. A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada na Revolução Neolítica à Revolução Industrial. Não, porque na Revolução Neolítica não tinha nuggets. Então, aqui só pode ser a alternativa C. Nós aumentamos a produtividade, ou seja, a quantidade daquilo que é produzido, mas são dietas cada vez mais limitadas, são dietas cada vez mais pobres em termos nutricionais. Então, aqui a questão 34, que era a última de história, alternativa C. Bom, pessoal, e essa foi a prova da FUVEST 2017, tá? Se você está vendo esse vídeo para se preparar para os próximos vestibulares da FUVEST, eu vou deixar aqui do lado uma playlist com as outras resoluções de primeira fase. Boa prova para vocês, um abraço e até o próximo vídeo de resolução. Tchau!